Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação eficiente na construção da reputação empresarial e os impactos das gafes na comunicação de líderes. Nós vamos falar com Patrícia Marins, que é autora de um livro, inclusive, que trata desse tema, que foi lançado recentemente. E ela é gestora de crises de alto risco reputacional e construiu uma carreira profissional como jornalista, empreendedora e executiva do mercado de comunicação. Ela também lidera uma equipe de 200 pessoas na oficina de consultoria e sócio do grupo Impress. Ela é diretora da Associação Brasileira de Agências de Comunicação, a Abracom. Também é professora de Relações Públicas e Diplomacia do Instituto Rio Branco, cursou Comunicação no Serviço Público na Universidade de George Washington, MBA Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, enfim, a Patrícia tem uma longa carreira, uma longa experiência, por isso que é uma honra receber a Patrícia para falar com os nossos ouvintes. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Poxa, a honra é minha, um prazer estar aqui com você. Ô Patrícia, você lançou, como eu estava dizendo, um livro recentemente que trata realmente desse assunto. E é um tema extremamente importante, né? Porque, de fato, pelo título, dá para entender que uma comunicação bem feita, e hoje não é fácil fazer uma comunicação bem feita, mediante tantas mídias, tantas formas, inclusive diretas, de entrar em contato em tempo real, e fazer com que essa comunicação ela possa ser eficiente, eficácia na criação da marca, Nós estamos falando de reputação da empresa, nós estamos falando de marca, que é um patrimônio extremamente importante. E o que me chamou a atenção, no seu livro, é que você fala das gafes, e realmente o quanto isso impacta, Uma palavra de um determinado líder empresarial não só tem um efeito junto ao público, ao mercado, onde ele está diretamente relacionado, mas afeta o mercado como um todo. Nós temos vários exemplos nesse sentido, não é mesmo? Certamente. Esse é o tema central do nosso livro. O livro foi escrito por mim e pela Miriam Moura, Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão. Esse livro ele foi feito a partir de experiência prática dos nossos 20 anos de aplicação de Media Training para altos executivos e para altos gestores públicos. E quando a gente fechou o livro, a gente tinha 12 mil porta-vozes treinados, que nos pediam muito para a gente socializar, essas dicas com um número maior de pessoas, e nos impulsionaram muito também a compartilhar as principais perguntas, afinal de contas, como evitar essas gafes todas que acontecem e cada vez com mais velocidade, haja vista o advento das tecnologias e avançadas, não apenas as tecnologias do mundo digital, mas de também telefonia móvel, Então, a gente cada vez mais tem cidadãos conectados, produzindo conteúdo, sem pensar, e impactando negativamente reputações. E o que a gente fez, na realidade, foi trazer para o livro experiências na sala de aula e de método muito testado, sabe, em relação a esses porta-vozes que têm que entender que a gente vive hoje numa aldeia global, onde nós temos responsabilidade por aquilo que a gente fala, pelo aquilo que a gente publica, pelo aquilo que pela forma como a gente se expressa. E essas gafes, assim, esses erros comunicacionais, eles não são mais permitidos na sociedade do cancelamento. Se antigamente a gente podia apagar um post, se antigamente a gente podia dizer que não aconteceu, hoje não há mais espaço para isso. A gente tem que, quando erra,
pedir desculpa, fazer a autocrítica, e entender que vai ser punido por uma sociedade que vigia. Então, é uma era em que não há espaço para improviso. Não há espaço para a gente não fazer análise de contexto, análise de SWOT comunicacional, onde eu entro na arena para dialogar. Sabe o que muda? O que muda é que nós estamos vivendo um momento onde não há mais espaço simplesmente para a produção de informação, mas o que a sociedade requer é o diálogo. Então, quando eu estou dialogando, eu preciso entender que o outro tem uma expectativa, tem uma vontade, tem um desejo, né? A empatia passa por isso, eu me colocar no seu lugar e, a partir daí, construir processos comunicacionais. E nós não só falamos de comunicação eficiente, mas ela tem que ser eficaz, né? Ela tem que trazer resultados efetivos, mensuráveis. Nós estamos hoje na era da métrica, né? Você falou um assunto extremamente interessante, né? Essa comunicação que deixou de ser unilateral e agora ela é bilateral, né? Porque o mercado também se comunica e o mercado não está representado apenas por clientes, é representado por fornecedores, formadores de opinião, parceiros de negócios, acionistas, ou seja, a empresa ela se comunica com muitas pessoas e muitas pessoas se comunicam com a empresa. É um jogo, né? É muitos para muitos hoje em dia essa comunicação. E hoje a comunicação, ela como você disse, ela é muito rápida, né? Eu lembro quando eu trabalhei 30 anos atrás com comunicação empresarial, para sair qualquer comunicado da empresa, passava pelo diretor, que olhava, avaliava, além disso, o jurídico dava uma olhada, a secretária ajustava o texto para não ter nenhum erro de gramática e tudo mais. E hoje não, né? Hoje a empresa está se comunicando o tempo todo e às vezes você fala alguma coisa ou coloca uma imagem, né? Que não diz respeito àquele público, porque tem culturas diferentes e tudo mais, e isso cria um estardalhaço enorme, né, Patrícia? Nós estamos vivendo um momento, e a pandemia nos ajudou muito a acelerar esse processo de uma comunicação viva, onde existe a necessidade de entender a micropartícula desse stakeholder, né? Eu costumo dizer que a gente está vivendo o momento da nanocomunicação. É a comunicação mais segmentada que existe. A comunicação de massa, ela deixou de ter protagonismo. Não tem mais aquela história de subir num palco, pegar um megafone, falar com todo mundo e achar que as pessoas estão ao seu redor aplaudindo o que você está falando. Não é mais assim. É uma necessidade de você hipersegmentar o seu público pelo interesse dele, né? E, além disso, a gente tem também a questão da velocidade, as duas coisas somadas. Eu tenho a necessidade de falar com a Patrícia, pelo que a Patrícia é, o que ela representa na sociedade, e, ao mesmo tempo, de uma forma muito rápida, muito veloz o tempo todo. Então, processos informacionais, onde eu não me importo com quem vai ver esse memorando, esse ofício, essa nota, como era no passado, eu simplesmente estou produzindo informação, não há mais espaço para isso. Eu preciso dialogar. E no meu livro, sabe, a gente teve uma grande satisfação, eu e a Miriam Moura, coautora do livro, ao meu lado, de trazer como um dos entrevistados do livro o professor Dominique Volton. O professor Volton é um grande catedrático na comunicação mundial, professor da Sorbonne, autor de vários livros, entre eles um clássico da comunicação, que é aquele livro que tem o título em português Informar não é comunicar. E nós entrevistamos o professor Dominique para o último capítulo do livro, que tem o título do capítulo é A Prática do Contraditório, que, para mim, é o ponto central da sociedade atual. Nós vivemos no contraditório.
essas bolhas da sociedade, onde nós buscamos apoio no outro por aquilo que tem mais conforto para mim, que tem mais a ver com a minha visão, é justamente um reflexo de uma sociedade do contraditório. Não há unanimidade, nada que eu faça vai ter mais só aplauso numa sociedade assim. Então, nessa sociedade, a máxima é o diálogo, é o convívio, que o professor Volton diz, que comunicação é conviver, comunicação é construção de relacionamento, na visão dele. Então, não há mais espaço para eu soltar simplesmente notas, artigos, ofícios, postar simplesmente no site, se eu não for conviver. Daí entra o protagonismo desse porta-voz. As pessoas querem dialogar, as pessoas querem falar, principalmente no mundo pós-pandemia. A pandemia exige mais habilidade, mais competências comunicacionais para esses líderes, para qualquer porta-voz, de qualquer hierarquia, que vai precisar entender o que é dialogar numa sociedade onde o contraditório predomina. Sem dúvida. E dentre as grafes que você identificou, quais são aquelas que são mais frequentes por parte dos líderes, por parte dos gestores, e que tem que se tomar cuidado? Além disso, uma curiosidade, né? Porque tem muitas gafes que são colocadas propositalmente, né? Porque a empresa acaba usando essas gafes para chamar a atenção, para criar discussões mesmo, para criar polêmica, e se beneficiam. Quer dizer, a gafe nem sempre é usada ou acontece de uma forma sem querer, né? Às vezes ela é provocada para criar um certo movimento, para criar um certo comentário, o que é um risco, né, Patrícia? Sem dúvida. É nessa sociedade vigiada em que a gente está, né? A gente vive um Big Brother o tempo todo, na sociedade hiperconectada, não há espaço mais para falhas comunicacionais, né? Ou no coloquial, gafes. Não há espaço, porque nós somos julgados o tempo inteiro. Então, porta-vozes que cometem deslizes em jargões jocosos, em preconceitos, em expressões preconceituosas, misóginas, racistas, machistas, porta-vozes que não sabem interagir numa sociedade onde a prática do ESG é determinante. Esses porta-vozes são os porta-vozes que tendem a ter maior problemas comunicacionais e, consequentemente, reputacionais. Então, é uma sociedade onde nós temos que cuidar pelo zelo, pelo respeito ao próximo, pela diversidade, pela sustentabilidade, pelo social, pelo impacto social, e tudo aquilo que a gente fizer que for em desacordo com essa linha, com esse propósito da sociedade atual, será interpretado como falha comunicacional. E aí, qual é a dica que eu dou? A dica é, em primeiro lugar, fazer análise de contexto. Aquilo que a gente aprende na faculdade de publicidade, de marketing, de jornalismo, de relações públicas, comunicação organizacional, né? Análise SWOT reputacional, análise SWOT do ambiente, é a tônica nesse momento. Eu não posso falar, por exemplo, no seu podcast, sem antes interpretar, entender quem é o seu público, qual é a expectativa do seu público, o que ele espera, o que vai ser básico demais ou não, o que eu devo evitar. Então, o tempo inteiro, fazer essa análise de contexto. Eu estou aqui falando num bate-papo super gostoso, com um profissional altamente competente, onde eu não tenho uma pauta negativa. Mas não é assim. Não é assim o dia a dia. O dia a dia na realidade, tudo é crise. Uma exposição, uma mera exposição é crise. O próprio lançamento do meu livro, né, ele é crise, se dependendo do olhar das pessoas, né? Tem jornalistas que chegam para mim e falam: Patrícia, me dê o nome das pessoas que você já treinou
para eu poder publicar uma nota. Eu, não, isso é uma crise. Né? Isso vai ser uma crise. Por que eu vou expor o nome de uma pessoa para poder falar aquela pessoa o antes e o depois? Eu vou colocar esse meu aluno numa situação difícil. Então, eu preciso fazer esse filtro o tempo inteiro daquilo que pode ser mal interpretado, daquilo que pode ser uma crise reputacional. O fator reputacional, ele cresce muito. Né? Há muitos autores, há muitos estudiosos que estão dizendo que a gente está vivendo um momento da economia reputacional, né? Reputation economy, onde o que marca efetivamente a construção de uma marca é a sua a auferição, né, por essa sociedade, por diferentes públicos, é uma cadeia de stakeholders muito ampla que vai estar dando like ou o não like, né? E aí, quando a gente pega as pesquisas onde revelam que mais de 80%, a última que eu vi era 86%, o valor de uma marca vem da sua reputação, do seu fator reputacional, isso demonstra mais do que nunca o cuidado que os porta-vozes dessa marca devem ter para evitar crises que são feitas por uma fala não pensada, por um deslize, por uma expressão jocosa, por uma expressão preconceituosa, e que depois não dá para apagar. A gente está vivendo um momento onde, uma vez que eu coloco, ele é eterno. Né? Não existe mais apagar post. Então, é publicado, é para a eternidade. Né? É isso, inclusive, que a gente trata num dos capítulos do nosso livro, sobre redes sociais. O capítulo tem o título Como se expor sem se expor. E para esse capítulo, nós entrevistamos a querida desembargadora Andréa Pachá, autora de vários livros também, e quem foi uma das pioneiras na magistratura em utilizar as redes sociais a favor da sociedade. E a Andrea nos brinda com essa frase, né? A importância da exposição sem a exposição equivocada. E você está trazendo para nós uns insights muito importantes, né? Principalmente porque nem sempre a comunicação é o que o público, foco, né, da comunicação quer ouvir, mas é o que ele precisa ouvir, né? E isso é muito importante, porque a empresa, ela, antes de se comunicar, e você falou muito bem desse SWOT aplicado a essa ideia de comunicação eficiente, eficaz, ela tem que olhar para dentro da empresa e a capacidade de transformar essa fala em ações organizacionais, porque o mercado hoje ele fica muito atento, o que a empresa está falando, né, através dos seus porta-vozes, né, que você está trazendo para a gente, mas também ele vê a prática dessas palavras, dessas ações, dessa fala no dia a dia, né? Não adianta a empresa falar que ela é ética, que ela é responsável, se depois ela manda embora o funcionário e não tem uma atitude junto aos colaboradores adequada, né? Não tem uma prática adequada interna junto aos fornecedores, aos parceiros de negócio, ou seja, isso tem que fazer parte do DNA da empresa. A fala tem que fazer parte, tem que ser verdadeira, né? Eu costumo dizer em sala de aula que não adianta apresentar promessas, tem que transformar essas promessas em oferta. E você está trazendo uns insights extremamente importantes. Você fala muito, Patrícia, de porta-voz, né? Quais seriam os principais dentro de uma organização? É só o líder? Não, em hipótese alguma. Se a gente pensar, né, os registros de media training que existem no Brasil, eles marcam a década de 70, onde, naquele momento, as empresas treinavam gerentes, diretores e presidentes quando eles tinham que falar com a imprensa. Então, o media training nasceu assim no Brasil. Isso mudou, isso evoluiu muito, e principalmente depois da pandemia. A gente sabe, né, que todas as vezes em que
a humanidade passou por grandes transformações, a comunicação também foi impactada e houve transformações imensas na comunicação, né? Se a gente pensar, por exemplo, a Revolução Industrial, a mudança da comunicação, a forma como as pessoas se comunicaram mudou ali. Mais recentemente, a recessão americana, em 2008, foi o ano em que a gente teve nos Estados Unidos a criação do WhatsApp, das grandes redes hoje que a gente não vive sem, né, muito pautada por uma mudança da humanidade ali. E a pandemia, ela trouxe para dentro das empresas, para dentro das instituições, questões que não eram antes do ambiente corporativo ou do ambiente institucional. O que a gente viu na pandemia? CEOs cuidando de saúde mental, CEOs preocupados com o entorno, CEOs cuidando de vacina, comprando oxigênio, tratando a questão da sustentabilidade do planeta, para evitar que outras catástrofes como esta se perpetuassem. Ou seja, pautas que eram muitas vezes afetas à vida pessoal dos empregados ou eram do Estado brasileiro, de qualquer país, vieram para dentro das instituições. Isso fez com que a gente mudasse esse conceito de quem é porta-voz. Todo mundo é porta-voz hoje. Pode não estar escrito na política de comunicação da sua instituição que você é porta-voz para a imprensa. No entanto, você é porta-voz porque você representa aquela instituição e você vai estar falando sobre aquela instituição para uma cadeia gigantesca de públicos. Os seus vizinhos, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, muitas autoridades com quem você dialoga na esfera pública, enfim, organismos do terceiro setor, independente do seu cargo naquela instituição. Então, hoje, a preparação, ela em comunicação, ela linha 1, página 1, sabe? Ela é super determinante. Né? E é muito interessante ver isso. Eu que trato muito com crise, né? A minha especialização é em gestão de crise. Então, o que eu percebo? Que essa sensação de que as pessoas são porta-vozes acontece no momento da crise, sabe? Quando uma empresa, por exemplo, ela passa por uma grande tragédia, acidente, morte ou esquema de corrupção, né? A empresa amanhece com a Polícia Federal, com uma busca e apreensão e os executivos, a diretoria da empresa de repente é presa. Uma situação assim, esse funcionário que estava lá e que não se sentia porta-voz, o que acontece nesse dia quando ele sai para almoçar? Ele esconde o crachá. Ele não quer saber. Se alguém perguntar se trabalha naquela empresa, meu Deus, que vergonha, não quero falar, não sei nem o que eu vou falar, como é que eu vou falar. Até aquela crise passar e deixar fora da indexação mental das pessoas, esse cara vai continuar com o crachá escondido. Ou seja, ele é um porta-voz. Entende o conceito de porta-voz? Porta-voz é aquele que porta as vozes de uma instituição. Então, é necessário preparo para qualquer nível dentro de uma instituição. Obviamente que o CEO, o diretor, as pessoas que têm mais visibilidade e são líderes, naturalmente, elas vão ser mais vigiadas, mais observadas, os seus exemplos vão ser, sim, perseguidos para o bem e para o mal, e elas têm que tomar mais cuidado, mas isso não significa que o restante da instituição não precise também se preocupar no conceito de construção de reputação e do seu papel enquanto porta-voz dessa cultura, dessa vivência. E o que você falou é fundamental, tem que ser coerente. Não dá para colocar na parede, nós somos ESG. Outro dia eu entrei numa empresa e aí da portaria, em todas as salas que eu entrei, tinha padrão ESG, ESG e tal.
E aí eu perguntei: "Qual é a política de ESG de vocês? Como é que vocês estão trabalhando com ESG?" Eu falei: "Nossa, que bonito, vocês estão, realmente pregando isso?" Eu perguntei para 2 pessoas, as pessoas não sabiam me responder. Nossa. Então, é isso, a gente é observado por tudo, pelo que a gente faz, pelo que a gente fala e pela maneira como a gente se comunica. Esse é o tripé que constrói reputação. Quando eu tenho qualquer um dos 3 capenga, não sustenta a minha reputação. E nessa sociedade hiperconectada, a forma como esse funcionário que me respondeu: "Eu não sei", me disse, sobre ESG, já para mim gerou aquela disrupção entre teoria e prática. E um outro tema que você trata, né, e que acaba sendo colocado aqui, que é a questão da crise, né, de trabalhar com a crise não só de uma maneira reativa, mas proativa, né, porque as crises elas podem ser desenhadas, né, analisadas até antes de acontecer. A gente tem possíveis crises que estejam acontecendo. E muita gente, você falou bastante sobre pandemia, tem muitas empresas que não se prepararam para uma crise como a Covid, uma crise econômica, e sempre trabalha de uma maneira reativa, né? E quando acontece, é lógico, está vivenciando, está lá no olho do furacão, não, as gafes acabam acontecendo, porque não se preparou, né, para dar as respostas certas aos problemas que vão surgindo. E como você disse anteriormente, né, a empresa ela não vive numa bolha de plástico, né? Onde o externo não influencia. Ela está recebendo influências o tempo todo e o mercado é volátil, né? Ele está se modificando constantemente. Então, uma crise, ela é algo que dá até para ser, para prever. Nós não queremos que aconteça, mas dá para prever alguns acontecimentos e a empresa se preparar adequadamente. E é esse o papel da sua empresa, né? Gestão de crise hoje é a disciplina que, sempre que me perguntam, estudantes e profissionais que estão iniciando a carreira em comunicação, quando eles me perguntam o que você sugere que eu estude, né? Ciência de dados, alguma coisa ligada à inteligência artificial, para onde está indo a comunicação? Eu falo, olha, antes de tudo, estude gestão de crise, porque a gente está vivendo um mundo em crise permanente. Não é mais um momento em que nós estamos em uma crise que vai passar. É uma crise permanente no momento atual. Então, eu preciso entender de gestão de crise para fazer o letramento interno, se eu sou profissional de comunicação, na instituição a qual eu vou trabalhar ou que eu trabalho, né? Então, as pessoas, os executivos, eles não têm essa visão da comunicação, da velocidade, né, do imediatismo da produção. E muito do que você falou, eu assino embaixo. Se uma crise está instalada, eu não posso ter dúvida sobre qual é a alçada para aprovar um texto, quem divulga o texto, na ausência daquele executivo, quem aprova, não dá. Então, é tudo, a grande vacina para a crise é a prevenção da crise. Inclusive, no nosso livro, é um livro que tem 10 capítulos, onde a gente já trata dos principais temas da comunicação contemporânea, porque os nossos treinamentos eles são letramentos em comunicação contemporânea, né? Tem bastante profundidade em cada capítulo, e os capítulos eles começam sobre um contexto daquela temática, depois o contraponto das autoras, uma entrevista com um porta-voz que foi treinado por nós e também alguns expoentes da comunicação. E, por último, a dica das especialistas, as dicas das especialistas, da Miriam e minha. E uma das dicas que nós damos no capítulo 8, que é o capítulo de título Crise, como evitar, uma das dicas mais ou menos o que você já disse. A gente fala assim, olha, eu vou ler do livro, existem 2 tipos de empresa, a que já passou por uma crise e a que ainda vai passar. A gestão de crise começa bem antes dela acontecer com a prevenção. Dizer sempre a verdade é a regra número 1 na gestão de crise. Jamais mentir.
Outra dica: as pessoas vêm sempre em primeiro lugar. E crise não combina com lentidão. Então, esperar a crise acontecer, eu acho que vai acontecer, a gente está vivendo aqui na empresa um problema societário e está na cara que vai dar problema, isso vai para as páginas dos jornais. Eu vou esperar a imprensa ligar ou eu vou fazer um plano de contingenciamento de crise? Não é? Tudo que está acontecendo na sociedade, comportamento, mudança de comportamento, eu tenho que prever nesse mapa de vulnerabilidade. Mal comparando, é o que a gente faz com a nossa saúde. Gestão de crise é a mesma coisa que a gente faz com a gestão da nossa saúde. Eu tenho que fazer check-up, eu tenho que fazer exames, eu tenho que procurar os especialistas. Quanto mais velho eu for ficando, mais especialistas eu procuro. Da mesma maneira, com a minha empresa, com a instituição onde eu trabalho, eu preciso fazer check-ups, ou seja, mapa de vulnerabilidade de crise, mapeamento de risco reputacional e ir para a prática, ir para a ação. E a pandemia, de novo trazendo a pandemia, porque é um marco muito recente na maneira como a gente se comunicava e a gente se comunica, e os processos comunicacionais também, a pandemia mostrou que esses mapas de vulnerabilidade, eles precisam ser atualizados o tempo inteiro. Porque se a gente for para o campo da ciência, e a gente eu falei com vários cientistas durante a pandemia, para entender essa questão das pessoas não entenderem a vacina, por que não? Por que não tomar vacina? Por que ser contra a vacina? Como é que as pessoas conseguem propagar esse tipo de coisa? Eu falei com muitos cientistas sobre isso, inclusive o professor Miguel Nicoleles, o maior cientista brasileiro, nos brindou com um capítulo do nosso livro sobre a pós-verdade. Ele é o personagem que nós entrevistamos nesse capítulo. O professor Nicoleles mesmo foi um que nos falou, né, sobre essa questão de a ciência sabia que a pandemia ia chegar, o meio científico sabia que a pandemia viria, ou seja, estava no mapa de vulnerabilidade, mas faltou o convencimento da comunicação numa sociedade polarizada, numa sociedade onde parte dela não quis acreditar. E aí deu o que deu. Então, é importante, no seu mapa de risco, entender também de polarização, também entender que há guetos onde você vai precisar utilizar a estratégia de comunicação muito mais cirúrgica para conseguir convencer. Isso faz parte também dessa gestão de antecipação de crise. E eu fico muito feliz de escutar tudo isso, né, de uma especialista, porque eu sempre fui um defensor da atividade, não só do profissional, mas da atividade de assessoria de imprensa, né? E que muitas empresas negligenciavam a importância desse assessor como elemento de não só, né, de verificar quais são os veículos, as mídias mais adequadas para passar uma informação da maneira adequada e tudo mais, mas de trazer essas informações para dentro da empresa, para que a empresa possa preparar uma comunicação eficiente e eficaz, né? Então, as pessoas tinham desconhecimento do papel e a importância de um assessor de imprensa, que só ganhou em termos de importância de um tempo para cá, apesar de muitas vezes a gente não usar mais esse nome assessor de imprensa ou assessoria de imprensa, mas continua algo muito importante, né, dentro de uma atividade organizacional, né? A gente tem que levar isso em conta, né, porque às vezes a gente acaba perdendo a importância de alguns profissionais que atuam no mercado. Patrícia, nós estamos chegando ao final, passa rápido, eu sei, né, porque esse assunto eu sou apaixonado, né, por comunicação, lido com isso, né, sou um meio de comunicação junto a tantos jovens, tanto de cursos de graduação e pós, e você também como professora, né, e eu gostaria que você falasse como os nossos ouvintes, eles podem acessar esse livro, como eles podem adquirir, eu acho importante, né, é um livro que tem que ser de cabeceira,
E também falar um pouquinho de como as pessoas podem entrar em contato com você, se uma rede social, um site, enfim, o que você desejar passar para os nossos ouvintes. O espaço agora está com você. Nossa, a gente também tem essa sintonia, né? Também sou apaixonada pela comunicação. Eu adoro ficaria aqui o dia todo falando sobre isso. E o livro é um pouquinho, eu acho que o livro tem um pouquinho dessa paixão minha e da Miriam por essa comunicação transformadora. A gente acredita realmente que comunicação é ferramenta de poder, de negociação, de articulação, de relacionamento, de convívio. E a comunicação, quando ela é verdadeira, ela é transformadora, né? E é isso que a gente trata nesse livro. O livro foi feito pela editora Berge, e ele pode ser adquirido de formato físico, você que gosta do papel como eu. Então, é pelo site da editora Berge, aberge.com/editora, você vai achar o livro. Muito além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão. Se for e-book, você pode procurar pela Amazon também, que vai ter o e-book do nosso livro. Vai ser um prazer interagir com todo mundo pelo meu LinkedIn, que é Patrícia Marins, ou pelo meu Instagram, que é @patimarins. Eu estou super feliz, sabe? Eu estou muito feliz com esse lançamento desse livro, pela acolhida que a editora Berge nos deu, pela maneira como o professor Paulo Nassar, a quem eu tenho grande admiração por tudo que ele representa na academia e também no meio privado, né? E ele nos credenciou como o livro mais importante da história da comunicação empresarial brasileira, o Paulo. Deu esse depoimento, então eu estou que eu não me aguento de tanta felicidade vindo É do um professor filho, né, Paulo. Patrícia? O livro é um filho, né? Nossa, é um filho. Eu que já tenho 4 filhos de verdade, estou me sentindo assim muito feliz com esse livro, né? Para a gente poder compartilhar. O objetivo é compartilhar. O objetivo é de fato estender aquilo que a gente reuniu esses anos todos e que pudesse ser acessível a qualquer pessoa, independente da posição em que ela está, a gente poder compartilhar conhecimento é algo muito, muito importante. Eu acho que é um legado que a gente pode deixar para a nossa sociedade e principalmente para as pessoas que não têm condições de fazer um media training, de estar numa sala de aula, de ter uma instituição que possa custear um media training. Então, tem um livro com preço super acessível, que pode também, tem muito essa intenção de ser um curso, um mini curso em formato de livro. Sem dúvida alguma, né? Eu tenho certeza, até pelo público que esse podcast atinge, que vai ser um livro de muita importância, de muito interesse, eu não tenho dúvida nisso. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, Patrícia, dizer que o canal Marqueteiro está disponível para você, para outros assuntos, para outros temas. Quando você desejar, você já tem o meu contato, né? E eu sempre digo que cada amigo, né? Que nós transformamos essas entrevistas em amizade. Cada amigo que vem aqui conversar conosco, o canal fica aberto e disponível. Ele não é um podcast meu, ele é um podcast que foi criado para ser um elemento de levar informação de qualidade para o meio acadêmico, para o meio empresarial, para modificar pessoas, para modificar vida, para modificar empresas, né? Fazendo com que essas empresas, com esse mercado, ele evolua para o bem, né? Utilizando o bem como plataforma de desenvolvimento, porque nós sabemos que também dá para desenvolver de outra forma, né? O mercado, mas nós queremos que o mercado seja desenvolvido a partir de boas práticas, e você, sem dúvida alguma, trouxe vários insights relacionados a isso. Então, quero deixar o canal aberto e te agradecer mais uma vez. Obrigada pela generosidade, pelo tempo, foi um prazer demais estar aqui com você, e é de verdade, a gente se transforma em amigo. Sim. Conte comigo também. Então,
Muito obrigado mais uma vez e prezados ouvintes do canal O Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.